Agora, a gente é um tribunal, a gente não pode deliberar sobre leis que alterem essa dinâmica. Renan, você acha certo comparar um ato que eu também considero que foi uma tentativa de golpe, mas eu quero dizer o seguinte, você acha correto comparar um ato isolado, que foi o que aconteceu, com um problema estrutural, que é esse problema da compra de votos? Então, assim... Pô, você respondeu por mim. Não, é porque você... Lógico, o problema é... Então, o problema estrutural é muito pior, porque é estrutural. Não, que eu... Bem, Renan, um dos principais motes, digamos assim, dessa sua pré-campanha é um lema, um slogan, que é o Prendeu Matou, que o Arthur está inclusive usando. Em entrevistas recentes, você já comunicou que, na verdade, isso seria uma forma de sintetizar a sua ideia de combate a facções, que é a ideia do direito penal do inimigo. O que eu gostaria de ouvir objetivamente de você é que, dentro dessa gama da teoria do direito penal do inimigo, o que especificamente você pretende trazer para o ordenamento brasileiro para combater as facções? Uma coisa que é clara, muita gente tem uma visão meio assustada do que é o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo ele já foi implementado aqui no Brasil anteriormente. Por exemplo, quando houve em 2013 aquelas manifestações muito grandes, passaram uma série de leis que ajudaram as investigações. A delação premiada é um instituto que pertence ao espírito do direito penal do inimigo. Então, o direito brasileiro é capaz de receber dentro de si elementos da teoria do Günther Jacobs, que é o direito penal do inimigo. E ele passa pela seguinte presunção, a ideia de que pessoas que não reconhecem o Estado de Direito, não se reconhecem como parte do Estado de Direito e que cometem crimes de maneira recorrente, sem aceitar a autoridade do Estado, elas passam a ter o seu próprio direito de defesa mitigado e o Estado passa a ter medidas que são rápidas, que é o que eles chamam de direito penal de terceira velocidade, para que ele possa, rápidas e duras, para que ele possa chegar até aquela pessoa e com base nisso ser efetivo em evitar o crime ou garantir a autoridade do Estado Democrático de Direito. Já passou, assim, para ser bem claro, o governo atual mandou um projeto de lei que é direito penal do inimigo puro, que é a lei que configura as facções como grupos terroristas, retirando certas prerrogativas do faccionado de defesa dele, aumentando muito as penas e tornando o Estado mais rápido e efetivo em atingir isso. Então, assim, é tão passível de ser recebido o direito penal do inimigo na legislação brasileira que o próprio governo mandou projetos que o Congresso já está debatendo. Então, não é esse monstro todo. É um entendimento que nós precisamos ter. É isso, de maneira simples. Muito bem. Você defende políticas associadas ao direito penal do inimigo. Também. O STF entende que esse modelo é incompatível com o artigo 5º da Constituição. Como implementar essa proposta sem rasgar a Constituição? Eu não acho que é uma... Eu acho que assim, às vezes o STF interpreta muita coisa de muita coisa. E nós temos um problema no Brasil que é a Constituição nossa, ela é tão abrangente que ela coloca todos os temas dentro do guarda-chuva dela. Por colocar todos os temas dentro do guarda-chuva dela, o STF pode interferir em todos os temas. Recentemente o STF estava interferindo na questão de moradores de rua. Ah, não, você não pode retirar um morador de rua da rua, você vai ter que deixar o cara morando lá, depois ver o que acontece. Isso aconteceu em São Paulo, deu uma briga inclusive entre o prefeito de São Paulo e o Alexandre de Moraes, que monocraticamente estava decidindo esse tema. Minha visão clara sobre isso. O direito penal do inimigo, muitos elementos dele, podem ser recebidos na legislação brasileira. Você poderia citar exemplos assim específicos? Um exemplo da delação premiada. Era um elemento de direito penal do inimigo que já foi recebido. Mas já foi recebido. Mas a mais, que você fala disso constantemente nas suas lives como um projeto de país. Aí o que a mais você... Eu vou dar um exemplo. A polícia poder, na casa em que está um faccionado, a polícia poder entrar em qualquer horário sem mandado. Entendeu? Uma região tomada por faccionado, que você declara um estado de defesa, você atuar naquela região. Isso é um exemplo dentro do estado de defesa, mas o cara, você poder buscá-lo, você poder fazer buscas e apreensões, você fazer quebras de sigilo bancário, sigilo fiscal, tudo muito rápido sobre essas pessoas em lote, com base em investigações que estão rolando em curso, isso é a ideia do direito penal do inimigo. Você mesmo reconheceu agora, e há de convir, que o STF ele tem um entendimento, principalmente esse STF hipertrofiado, Sim. Que a chance de barrar a eventual aplicação dessas teorias é muito grande. Sim. O próprio governo Bolsonaro sofreu muito com isso. O que é que Renan, presidente, faria para contornar esse ativismo do STF? Não ter, para começar, e vamos provocação aos bolsonaristas, não ter um filho eu já não tenho um filho, né? Mas não ter um filho encalacrado, como o Flávio, né? Não ter um filho encalacrado que te obriga a sentar para fazer negociações e ceder naquilo que é essencial. Eu sequer penso que o Bolsonaro tinha um plano nessa área. O Bolsonaro nunca teve um plano. O Moro teve um plano, que era o pacote anticrime dele, que é um plano que, se você for um bolsonarista, você fala, bom, esse plano fazia parte do governo Bolsonaro. Ele entrou com o plano. Só que o próprio governo tirou o pé. E o governo não andou com o plano. Tudo bem, mas qual é o plano de Renan Santos para contornar a questão do STF? De maneira clara, é colocar para votar, passar o projeto tanto na Câmara quanto no Senado,
sancionar como presidente da República, iniciar as operações, e as operações podem começar, tá? Independente de eu aprovar projeto, eu posso decretar um estado de defesa como presidente da República e começar a atuar. Aí vamos supor que o Alexandre de Moraes queira canetar. Se o Alexandre de Moraes canetar uma atuação constitucional do presidente da República de maneira monocrática, como ele está fazendo, a presidência da República simplesmente não vai poder aceitar. E ele vai colocar a gente num problema institucional. A diferença é que eu não vou ficar xingando ele. Eu vou sentar e vou conversar. O que eu não vou fazer é arregar. Se eu fui eleito numa eleição, veja só, hoje eu tenho 3 a 4% nas pesquisas. Se eu for chegar primeiro a 25%, 30%, vou pro segundo turno, e indo pro segundo turno eu derroto o Lula no segundo turno, num cenário desses eu ganhei a eleição falando sobre esse tema, ou seja, a população brasileira falou que o tema mais importante dela é fazer esse combate ao crime. Chego ao poder, começo a implementar o programa de governo que existe dentro da legislação brasileira contra o crime organizado. Aí me aparece o ministro da Justiça, o ministro da STF, de maneira monocrática, e mete essa, cara, eu não vou poder regar. Mas tu percebe que é um pouco complicado você chegar diante dessa situação do Supremo no Brasil e sua solução ser, vamos sentar para conversar. Tu não acha um pouco não é sentar jogar pra para um subjetivo, não dá objetividade para a população compreender como isso vai ser Não, na estou prática? sendo claro. Lei legal não se cumpre. Lei legal não se cumpre. E aí, Lei legal não se cumpre. Aí, cara, não é golpista, será não também? é golpista, não pretendo golpe de Estado. Eu digo Porque assim, eu não quero- o eu não Bolsonaro quero- chegou a afirmar Eu não quero em- fechar o Congresso, eu não quero fechar o STF, eu não quero sequer sair prendendo o ministro do STF, a não ser que mereçam. Começar agora a dar aso para discussões bem claras nessa linha. O que o Toffoli, e esse não sei se chegou a ver o do Alexandre de Moraes hoje, o que ficou claro do envolvimento deles no caso do Banco Master, eu tenho que ser muito cuidadoso, infelizmente, porque eu não disponho desses poderes hoje como presidente da República. O que eles fizeram, eu acho que está bem claro o que é. É bem claro que é. Todo mundo que está nos ouvindo sabe que é bem claro o que é. E eles não estão hoje numa posição nem moral, nem institucional, de sair querendo bancar uma briga dessas. E honestamente eu não acho que eles não vão obstar a atuação do presidente da República nesse sentido. Inclusive porque eu sei, e aí acompanhando a própria política que existe dentro do STF, hoje há uma perda de poder desses ministros. Especialmente do Alexandre de Moraes. Há uma perda de poder. O Alexandre de Moraes... Impeachment é a solução nesse caso, você acha? Se for o caso, sim. Você apoiaria? Se for, hoje? apoiaria. Não, nesse caso do Banco Master, o Toffoli eu já vou pedir impeachment agora. Sexta-feira eu tô numa manifestação pedindo impeachment do Toffoli. A gente vai analisar agora o que saiu no Metrópole sobre Alexandre de Moraes, porque parece ser o caso também. Então, assim, a gente tá pedindo manifestação na frente do Banco Master falando de impeachment do Dias Toffoli. Acho que o caso do Dias Toffoli já cruzou qualquer linha do aceitável. O caso do Alexandre de Moraes está indo pro mesmo caminho. Então, sim, há uma disputa junto com o STF, caso o STF se comporte, aí sim, de uma maneira profundamente anti-institucional, tirando do Poder Executivo as prerrogativas dele de garantir lei e ordem no próprio Estado, pô, aí não é aceitável. Aí, cara, é ganhar uma eleição pra presidente sendo um charlatão. Aí é melhor nem sair de casa, cara. Ficar pisando no bar, sujando o tênis pra ir e mentir lá, aí eu seria um pamonha. Gostaria de saber também, não só eu, né, mas como toda a nossa população, principalmente aqui do Cariri, que você sabe, né, que você está na terra do Padre Cícero. Padre Inciso. E o Crato foi eleito não, teve uma pesquisa agora, Crato é uma cidade vizinha aqui que recebeu o título da cidade mais católica do Brasil proporcionalmente. Então, assim, eu gostaria de saber se você vai envolver grupos religiosos na sua eleição, por exemplo, se você vai ser apoiado por grupos católicos, grupos evangélicos, alguma comunidade judaica, ou grupos muçulmanos, o que é que se tem algum grupo que vai apoiar a candidatura do Renan Santos. Grupo religioso. Puxa aí. Bom, entendendo que existe uma natureza laica no Estado brasileiro, ao passo que há uma alma profundamente cristã no Estado brasileiro, eu acredito que as pessoas que tenham concepções religiosas, elas têm toda a condição, inclusive o dever de participar da atividade política. E é normal. Até porque eu considero boa parte das doutrinas materialistas à esquerda também, elas em si religiões. E elas ocupam um papel religioso assunto, mas metafísico, né? Dito isso, e elas participam ativamente da atividade política. Dito isso, aí existem as diferenças. O envolvimento de grupos religiosos específicos, fazendo pressão e se tornando elementos centrais, eu não vejo com bons olhos. Eu acho um desrespeito à fé, eu acho um desrespeito à religião, e aí sim eu acho que vai vir uma mistura muito ruim. Nós no MBL nunca fizemos isso especificamente. A gente pode ter às vezes uma pauta pauta única em algum tema, por exemplo, com a comunidade judaica, a gente pode ter com os cristãos como um todo, até porque o MBL é um movimento formado por pessoas que são cristãs, na sua grande maioria. Uma pauta comum de trabalho, podemos ter pessoas cristãs, são bem-vindas e podem atuar e defender seus valores dentro do MBL, o MBL é uma casa para isso. Dito isso, a gente não vai fazer certas confusões. A gente viu uma confusão recente acontecer no caso da Lagoinha, Banco Master,
inúmeros políticos ligados a esses caras, e uma leniência. E, na verdade, até implementação de inúmeros vícios de certas denominações neopentecostais que trabalham, infelizmente, com uma manipulação, trabalhando com dopamina aí dos fiéis, manipulam a galera e deixam a galera nesse estado, e eu vejo políticos imitando isso aí. Eu não acho isso bem-vindo. Eu não acho bem-vindo, por exemplo, a bronca que o Malafaia foi dar na Damares, porque a Damares é evangélica, e a Damares quer saber qual é o envolvimento de organizações religiosas no escândalo do INSS. E aí ele veio dar um pito público nela como autoridade religiosa. Eu acho isso ruim. Eu não endosso isso e jamais endossaria. Eu trouxe esse assunto porque, assim, a gente não sabe muito bem seu posicionamento religioso, mas a gente sabe que a religião no Brasil, principalmente no Nordeste, que as pessoas são muito religiosas, pode contar muito num momento de eleição. E, assim, quando você fala também que cita essa questão do humano, da intervenção, dos laboratórios, como o Laudi citou aqui também, da industrialização no Nordeste, eu queria saber se você duvida da competência do cearense para fazer política ou eleger os seus políticos, ou você acredita que tem algo por fora que movimenta as pessoas a votarem nos candidatos errados? Eu acredito que você tem um sistema de incentivos muito perverso na democracia brasileira, que precisa ser inteiro alterado. Esse sistema de incentivos, se mantido, vai perpetuar não só o Ceará, mas o Nordeste, o Norte de Minas, boa parte da região Norte do Brasil e as periferias das grandes cidades no Brasil, num estado de pobreza e de uma desigualdade muito grande com outros lugares. E esse sistema de incentivos precisa ser radicalmente alterado. E o sistema de incentivos, ele prioriza a manutenção de desigualdades, porque ele funciona mediante desigualdade, ele prioriza a corrupção, e ele tem que ser profundamente alterado. E eu digo mais, a gente sequer tem uma democracia funcional no Brasil. Falar que a gente vive numa democracia é uma democracia meramente nominal. É nominal, vivemos uma democracia legal, vivemos uma república também, não é nem república, não é nem democracia, é qualquer outra coisa. E esse sistema de incentivos faz com que as pessoas aqui, dado que elas são mais dependentes do Estado, isso não é uma opinião minha, isso são, basicamente, posso pegar o IBGE e mostrar a dependência que os municípios da região Nordeste têm de recursos federais. Essa dependência faz com que o governo estadual dependa de dinheiro da federação, aí os governos municipais dependam do dinheiro do Estado e da federação, e a população depende de recursos, em gerais, federais ou municipais. Mas isso se torna, assim, uma falta de honestidade intelectual quando a gente tem, um exemplo, o Pernambuco, que é superavitário, e também tem o Ceará com progressões para se tornar superavitário também, não depender do que vocês criticam tanto, como é o Pacto Federativo, né? Estados do Nordeste que são que deixam um rombo no Pacto Federativo. Mas o que eu queria saber é assim... Mas por que seria problemático isso? Não, o problemático que eu digo é o seguinte, você acredita, você acha que o eleitor cearense, ele não sabe escolher seus representantes? Eu acho que Porque, assim, vindo de São Paulo também, a gente sabe que São Paulo também não é essas mil maravilhas em relação à escolha de representantes. Não, assim, novamente, eu não vou pegar referências anedóticas do Legislativo, tipo, São Paulo elege muita porcaria mesmo. Assim como aqui elege muita porcaria. Só que a administração municipal em São Paulo é muito superior à administração municipal daqui. As cidades em São Paulo são muito superiores às daqui em termos econômicos, em termos de DH, em termos de rankings SAEB, esgoto, números de homicídios. Isso são dados objetivos. E esses dados objetivos são claros, eles se refletem, por exemplo, nos fluxos migratórios. Não tem uma onda de pessoas saindo de Taubaté, em São Paulo, eu não aguento mais trabalhar na Embraer, e indo, sei lá, para o interior do Maranhão. Você tem pessoas do Maranhão indo embora, você tem os piores índices de desenvolvimento humano nesses lugares. E eu não vou levar isso para um campo assim, você tá querendo dizer que a galera não sabe votar? Veja, é pior de não saber votar. O parte da galera vende o voto. Mas o que é que explica também a imigração para, por exemplo, João Pessoa, na Paraíba? Porque João Pessoa está apresentando dados em termos de segurança pública e qualidade de vida, IDH, melhores. Aí as pessoas migram para lá, o que é ótimo. E assim, eu não nego que Pernambuco seja um estado superavitário, e eu fico feliz que seja, eu quero que todos os outros sejam. O que eu não vou comprar, porém, é uma espécie de discurso coitadista sobre as pessoas do Nordeste e passar a mão na cabeça da galera e falar, continua aí votando nos mesmos prefeitos nas cidades do interior que perpetuam vocês na situação calamitosa, que recebem emenda, desviam emenda, mantêm a pobreza graçando pra lá e pra cá. E aí, vamos ser bem honesto, a presença da compra de voto, todo mundo que conhece política de interior sabe disso. Eu conheço política de interior do Brasil inteiro. A base da política de interior no Brasil é compra de voto. Agora, a incidência dela no Nordeste é muito maior. E as pessoas vendem muito mais o voto aqui, porque as pessoas dependem muito mais do Estado aqui. Isso é um dado da realidade.
Existe um dado do IBGE, a administração pública é a atividade econômica majoritária em mais de 70% dos municípios do Nordeste. Portanto, essa dependência acontece aqui. Ela não acontece assim em São Paulo. Eu posso falar, São Paulo elegeu o Tiririca, que é um retardado. São Paulo tem um russomano, que é um chongo. Beleza, tem uns idiotas que São Paulo elege. O Boulos foi eleito por São Paulo. Mas é anedótico. Se eu for para Taubaté, a administração pública em Taubaté, a formação de classe média em Taubaté, ela vai ser superior a praticamente todas as cidades daqui. E a gente tem que entender como eu torno as cidades daqui mais como Taubaté. Esse é o ponto. E assim, mas você está ofendendo o eleitor? Não, olha, o que eu quero falar pro eleitor é, se o eleitor vender o voto dele, eu vou prender ele por 10 anos. E se o político comprar o voto, eu vou prender ele por 20 anos. Esse é o papo. Vai ter que estabelecer lei e ordem. Porque Isso é constitucional? vender voto. Não, tô dizendo... Não, vender voto e comprar voto é crime Não, já. eu sei, eu tô dizendo, por 10, 20 anos... Ué, você alterar as leis penais. Aí você estabelecer penas mais altas. Porque eu acho o seguinte, que é olha só o que eu vou colocar aqui. E eu não sou bolsonarista. Quem comete mais crime contra a democracia? O político e o eleitor que compra e vende voto? Ou, sei lá, aquelas pessoas que invadiram o Congresso? Eu acho que aquelas pessoas invadiram com o intuito de dar um golpe. Dito isso, a democracia, ela é vilipendiada todo ano par com compra de voto que acontece em milhares de municípios. Isso é muito mais grave do que aconteceu lá em Brasília. Muito mais grave. E ninguém liga. Eu fui no TSE e perguntei, vocês não têm instrumentos? Eles falaram assim, cara, a gente sabe tudo de compra de voto. Agora, a gente é um tribunal, a gente não pode deliberar sobre leis que alterem essa dinâmica. Renan, você acha certo comparar um ato que eu também considero que foi uma tentativa de golpe, mas eu quero dizer o seguinte, você acha correto comparar um ato isolado, que foi o que aconteceu, com um problema estrutural, que é esse problema da compra de votos? Então, assim... Pô, você respondeu por mim. Não, é porque você... Lógico, o problema é... Então, o problema estrutural é muito pior, porque é estrutural. Não, o que eu quero dizer é assim, você comparou os dois... Comparei os dois porque, problemas. assim, eu comparei... Então, vamos falar assim, eu fui ruim na minha comparação, porque o problema estrutural da compra de voto é 10 mil vezes pior. Só que a questão é o seguinte, aí fica lá, teve o Lula de comemorar 2 anos do 8 de janeiro, aí o cara faz uma festa pela democracia, sendo que em 2024 rolou o maior festival de compra de votos da história, baseado em desvio de emenda do orçamento secreto, que virou caixa 2 pra galera ficar comprando voto. Vocês viram, aqui no Ceará aconteceu também pra caramba, eu já fiz várias lives sobre isso. A turma do verde contra do amarelo, aqui é amarelinho, aqui é amarelo, aqui é o vermelhinho. Eram as mesmas agências de publicidade que recebiam dinheiro, as candidaturas femininas, outra farsa, pegavam o dinheiro da candidatura feminina, gastavam nas mesmas agências que faziam as campanhas para os candidatos a prefeito, compraram militâncias, tinha assim, juventude do seu Zé. Aí você viu umas páginas de Instagram que é criada na eleição, aí aquelas páginas eram usadas para pagar a militância, que era a compra de votos usando esse tipo de dinheiro. Gente, isso é literalmente um assalto à democracia e ninguém dá a mínima. Só que a minha questão com o Nordeste é, isso é muito mais presente aqui. Mas muito mais. Teve um pouquinho de amarelinho versus vermelhinho em São Paulo? Teve, nos lugares mais pobres. Agora, na maior parte dos lugares não teve. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, já deixa o like e siga o canal Missão Vanguarda.